Danilo, me conta algumas histórias inspiradoras que você teve com alguns clientes ao longo da sua jornada profissional. E foram muitas histórias, viu, Fê? E coisas muito bacanas que vão acontecendo, porque a gente percebe o quanto as finanças elas estão conectadas com a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar. E muitas vezes a gente acha que finanças fica ali no campo das exatas, mas eu tô para dizer que ele é muito mais vinculado com as nossas emoções, com o campo das áreas humanas, porque no final das contas as finanças são meios para transformar nossas vidas, transformar aqueles nossos desejos, nossos sonhos em realidades. E a gente percebe que as histórias que vão ficando marcadas na vida foram justamente de histórias que isso aconteceu. Então, por exemplo, eu lembro muito da história do Marcos, da família dele. Ele era um empresário ali na faixa de 50 anos de idade, mais ou menos, numa empresa, uma indústria, que teve seus anos muito bons. Eles tinham bons investimentos sob a nossa gestão e, de repente, as coisas para a indústria dele começou a caminhar muito mal. E ele foi resgatando todos esses investimentos para aportar e salvar a empresa dele até que ele acabou, minou praticamente com todos os investimentos, recursos, reservas que ele tinha guardado lá. Até chegou numa fase que ele precisava fazer um último aporte de mais ou menos R$ 1 milhão na época, para meio que seria a cartada final para tentar salvar a indústria dele. E como ele já não tinha mais investimentos, ele ia fazer uma operação de crédito, um empréstimo, mas que os juros estavam pesados, era difícil, era caro a taxa de juros para você pegar um empréstimo, ainda mais de R$ 1 milhão, assim. Ele ia fazer isso no banco e foi quando a gente fez um planejamento financeiro dele, no momento de vida que ele estava passando, toda a parte que ele tinha de finanças da família, estratégias com imóveis, por exemplo, e a gente conseguiu montar uma estrutura, uma operação de crédito com laço no imóvel que eles tinham. Isso fez com que a taxa de juros fosse extremamente mais baixa, bem mais reduzida ali, e ele conseguiu aquele aporte de R$ 1 milhão que literalmente salvou a empresa dele do buraco. E aí foi muito legal, porque depois que a gente foi tendo novas conversas depois, ele retomou a vida de investidor dele uns anos depois, a vida dele melhorou muito também, porque você percebe que naquele momento da crise, tudo decaiu, sabe? A saúde decaiu, a saúde emocional decaiu, ele ficou muito abalado, a família também atrapalhou bastante tudo. E passado um tempo, depois que as coisas foram dando certo, por conta dele conseguir ter salvo a empresa, ter retomado a vida financeira estável dele, você percebe que toda a vida também foi entrando nos eixos. Então, a saúde emocional, saúde familiar. Hoje os filhos já estão grandes, casados também e tal. E ele se percebe o semblante dele de paz, de tranquilidade, porque no final das contas aquela operação, aquela estratégia que a gente fez para a vida dele deu muito certo. E se não fosse aquilo ter acontecido, só Deus sabe que poderia ter resultado com a quebra daquela empresa e talvez destruído todos os sonhos que eles tinham passado ali 5 décadas para construir. Então essa é uma primeira história muito marcante, que foi muito legal de ter acontecido e ter participado ativamente de ter feito de certa maneira aquilo acontecer de um jeito legal, de um jeito positivo.